Olá, seres mágicos, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para o nosso 25º encontro do nosso curso gratuito A Magia na Sua Vida. E aí, me conta, como é que foi para você fazer o exercício de ontem? Gostou das coincidências que o universo traz para o nosso dia a dia? Hoje nós vamos aprender a transformar erros em bênçãos. Quando uma criança está aprendendo a escrever, nós sabemos que ela vai errar muitas vezes. Quando ela está aprendendo a caminhar, nós sabemos que ela vai cair várias vezes. Mas isso faz parte do processo de aprendizado dela. Afinal de contas, daqui a alguns meses, alguns dias, a criança vai estar caminhando sozinha, sem depender de ninguém ao seu lado. Mas por que, quando adultos, nós nos cobramos tanto? Por que errar, para a gente, é algo tão ruim? Segundo a Oprah, transforme as suas feridas em sabedoria. Esse é o aprendizado que nós vamos executar no dia de hoje. Cada erro que cometemos na nossa vida nada mais é do que uma bênção disfarçada. E é esse olhar que eu vou trazer hoje para mostrar para você que você também é capaz de transformar um erro, o que você julga ser um erro na sua vida, na verdade, numa bênção. No dia de hoje você vai escolher um erro que você julga ter sido um erro na sua vida, como por exemplo, ter brigado com alguém que você considera uma pessoa importante na sua vida e depois disso você nunca mais conseguiu ter uma conversa sincera com ela. Talvez tenha sido confiar cegamente em alguém e ter sido traído por ela depois de algum tempo e você acabou descobrindo. Talvez até mesmo contou uma mentira para proteger alguém, mas acabou se metendo numa situação muito difícil. Você vai pegar algum erro que você cometeu no passado e vai transformar ele numa bênção. Para transformar ele numa bênção, você vai se fazer duas perguntas. O que eu aprendi com esse erro? O que esse erro me trouxe de bom? Selecionou o erro? Então faça uma lista de 10 itens que respondam essas perguntas para te ajudar a transformar ele numa bênção. Ela cita no livro o exemplo de uma pessoa que estava dirigindo um carro e foi parado pelo policial. Então, ele recebeu uma multa. Essa multa ele considera um erro. Ele fez a lista falando alguns porquês dele ter sido grato ao policial. Primeiro porque o policial percebeu que ele estava alcoolizado e poderia acontecer algo mais grave. Por isso, resolveu parar o carro e deu uma multa. O que, de certa forma, colocou a pessoa, centralizou ela e fez ela perceber que ela estava cometendo um erro. E o fato do policial ter parado ela pode ser uma bênção, porque algo pior poderia ter acontecido aquele dia à noite. Assim, ele foi enumerando 10 itens pelos quais ele foi grato pelo policial ter parado ele. Fazendo isso, você consegue mudar a vibração de culpa para bênção, de erro para bênção, para uma coisa boa que trouxe para sua vida. Todos nós cometemos erros e sem os erros nós não aprendemos nada. Afinal de contas, é errando que a gente aprende. E com o erro, nós ficamos mais inteligentes e sagazes. Nós temos a liberdade de escolher fazer tudo na vida, tanto o erro como uma coisa boa. E quando a gente faz um erro, de certa forma, a gente tem que tirar o melhor daquela situação. O porquê daquilo ter acontecido com você. O para que aquilo aconteceu com você. É por isso que os erros machucam.
porque sem machucado a gente não iria lembrar de que já vivemos algum momento assim, que nos fez nos transformar, fez perceber que existem coisas boas por trás do que acreditamos ser na verdade um erro. E justamente por isso que ele dói, para a gente se lembrar e não cometer mais esse erro. Porque caso contrário a gente iria repetir isso infinitas vezes. Mas para fazer essa lista, você vai ter que pensar no erro e assumir ele como seu erro. Ter responsabilidade por esse erro. Muitas vezes, muitas pessoas não conseguem ver o erro que cometem porque elas acreditam que a culpa é do outro. Quando a gente assume a responsabilidade e percebe que o erro é nosso, cabe a nós transformar esse erro numa bênção. E é por isso que o exercício de hoje você vai escolher um erro e fazer a lista dos 10 itens que respondem as duas perguntas. O porquê esse erro aconteceu comigo, o para que esse erro aconteceu comigo e o que de bom eu aprendi com esse erro na minha vida. Para que eu não precise mais passar pelo mesmo erro todas as vezes. Por exemplo, um relacionamento abusivo, você ter sido traído, problemas no trabalho, problemas de relacionamento, problemas no trânsito e por aí vai. Faça a lista, pode ser num diário ou então escrevendo na nota do seu computador e lembre-se de sentir gratidão a cada comentário, que você fizer que responde e transforma esse erro numa bênção. Quando você fizer isso, você vai se sentir muito mais leve. Você vai perceber uma carga imensa saindo das suas costas e você vai ver o quanto você estava se julgando, se criticando por conta de um erro que para muitos, às vezes, isso não passa de uma mera situação. Então, eu vou ficando por aqui com a certeza de que você vai transformar um grande erro numa enorme bênção e vai tirar muitos ensinamentos dali. Fique bem e até amanhã. Beijo grande. Tchau, tchau.